sobre a vascularização da cabeça e do pescoço. Antes de iniciarmos, quero dizer para vocês que esse material, tanto teórico quanto prático, ele vai estar inserido no Instagram e no YouTube dos Ninjas da Anatomia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a irrigação do encéfalo. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho como é a formação. Então, para formar, na verdade, a irrigação do nosso encéfalo, nós vamos precisar de dois sistemas. Um é o sistema carotídeo e o outro é o sistema vertebral, que nós comentamos, inclusive, as suas origens nos slides anteriores. Então, eu tenho aqui, o sistema vertebral, ele, na verdade, sua origem, ele vem da artéria subclávia. Então, eu tenho a artéria subclávia direita e a artéria subclávia esquerda, e aqui saindo, ó, a artéria vertebral. O carotídeo, o sistema carotídeo, ele especialmente vai ser formado, na verdade, pela carótida interna. Então, eu tenho a carótida interna aqui, a carótida interna aqui, que é um ramo, na verdade, de uma bifurcação da carótida comum, direita e esquerda, que está aqui, ó. O que ele tem de especial? Mesmo que eles tenham uma origem diferentes, separadamente, assim também como eles vão irrigar partes do nosso encéfalo de uma forma separada, o objetivo deles é se unirem exatamente na face inferior do encéfalo. Aqui, ó, eles vão se juntar, esses dois sistemas, e formar o que a gente conhece como círculo arterial, que vulgarmente muitos conhecem como polígono de Willis. Erroneamente, né, porque já está bastante desatualizado, o nome polígono de Willis, ele é um epônimo não existe mais desde 1895 por aí, tá? Então, hoje o nome correto é círculo arterial. Então, na face inferior do encéfalo, vai ocorrer exatamente a união desses dois sistemas, do sistema vertebral e do sistema carotídeo. Agora, também nós temos particularidades a falar em relação a esses dois sistemas, as artérias desses dois sistemas. Primeiro, as paredes são mais delgadas das artérias, elas têm poucas anastomoses. O que é anastomose? A anastomose é a união de duas estruturas iguais. No caso aí vão ser de duas artérias, tá? Então, elas têm poucas anastomoses e também tem poucas colaterais, ou melhor, quase ausente as colaterais. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa obstrução em uma artéria como essa, ele não vai ter quem irrigue o mesmo lugar, certo? Causando assim, levando assim necrose daquelas células. Aqui vamos falar um pouco sobre o sistema vertebral, tá? A gente vai começar agora falando sobre cada sistema desse, então, iniciando pelo vertebral. Mais uma vez aqui, ó, o arco da aorta, a artéria subclávia direita e esquerda, que é o que nos interessa agora. Por quê? Porque a artéria vertebral está saindo exatamente dela aqui, ó, uma direita, outra esquerda. Essa parte amarela que está aqui posterior é o que nós chamamos de medula espinal. A medula espinal, ela faz parte, ela fica, na verdade, passando pelo forame das vértebras, tá? Ela faz parte do sistema nervoso, tá? Na parte superior dela aqui, ó, ela vai dar continuidade, ela vai adentrar no nosso crânio e vai transformar, na verdade, deixar de ser medula espinal para ser a primeira estrutura que nós temos aqui, chamada de tronco encefálico, tá? Então, veja bem, aqui eu tenho a artéria vertebral subindo pela parte direita e a outra, a parte esquerda, tá? Elas vão passar pelas vértebras cervicais, pelos forames transversários das vértebras cervicais. Quando elas subirem de uma forma ascendente aqui, ó, elas vão chegar até o osso occipital, especialmente no forame magno. Chegando no forame magno é onde elas vão adentrar exatamente no crânio. E é onde elas vão passar pela parte anterior, esse sistema vertebral, pela parte anterior desse meu tronco encefálico. Então, aqui, ó, como figura, mostra a estrutura do tronco encefálico, tá? Aqui eu tenho o bulbo, que ela está representada aqui, pequenininho. Aqui eu tenho, de um lado e do outro, eu tenho, que é uma só, tá? Na parte posterior, eu tenho a ponte, que é essa que está aqui atrás, ó. Então, esses vasos que estão aqui é exatamente o nosso sistema vertebral.
Aqui eu tenho a artéria vertebral, uma direita, outra esquerda. Aqui eu também vou a artéria vertebral, direita, outra esquerda, tá? Aqui tá a representação dela aqui, ó. Uma direita, outra esquerda. Observem que elas, mais adiante, no tronco encefálico, na parte anterior dele, ela vai se anastomosar, tá vendo, ó? Quando elas se anastomosam, elas formam uma artéria importante daí, passando pela parte anterior da ponte, tá? Que é exatamente a artéria basilar. E eu posso dizer para vocês que elas, são, na verdade, já começam o que a gente chama de ramos terminais da artéria vertebral. Então, tá aí, ó. Ramos terminais da artéria vertebral. Eu tenho essa daqui, onde ela fez a anastomose, que é exatamente a artéria basilar. Aqui tá maior, tá? Então, ó, artéria vertebral se anastomosa e forma a artéria basilar. Outro ramo, que na verdade é o ramo terminal fiel do meu sistema vertebral, é esse que está aqui por último, ó. Esse ramo que está um direito e o outro esquerdo aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó, onde ela faz a bifurcação, que nada mais é do que a artéria cerebral posterior. Então, o ramo terminal fiel do meu sistema vertebral é exatamente a artéria cerebral posterior de um lado do outro. Mas observe que a artéria basilar e a artéria vertebral, elas vão soltar alguns ramos para irrigar essas regiões. Então, comece pela artéria vertebral aqui, ó. Observe que ele solta ramos aqui, ó, para o bulbo, para a parte do tronco encefálico ainda, que essa artéria aqui, ela vai seguir toda a minha medula espinal na parte anterior. Então, ela vai estar irrigando essas regiões, tá? Vão soltar ramos aqui na parte posterior dele, ó, que está indo exatamente para uma outra estrutura do encéfalo, que nós chamamos de cerebelo, irrigar exatamente a parte do cerebelo, ó. Subindo aqui, já na anastomose da artéria basilar, eu tenho outras ramificações que estão se dirigindo também, ó, que é a cerebelar aqui, ó, estão se dirigindo para o nosso cerebelo mais uma vez. Passando pela ponta, ela solta ramificações para a parte da ponta, que são as artérias pontinas. Aqui, mais adiante, antes de chegar ao ramo terminal, que é a cerebral posterior, ele solta outro ramos também, direito e esquerdo aqui, ó, que vai para o cerebelo, continuar a irrigação do cerebelo na parte superior, que é a cerebelar superior, tá? Então, temos como colaterais aqui algumas ramificações para irrigar essas regiões, tá? Do cerebelo, por exemplo, a parte anterior do bulbo e da medula, a parte anterior da ponte, tá? Nós temos alguns colaterais, mas como ramo terminal do sistema vertebral, eu tenho esse aqui como principal, que é exatamente a artéria cerebral posterior. Em outra visão, aqui, cortando aqui o meu encéfalo, que eu tenho, na verdade, um hemisfério direito e outro esquerdo, se eu dividir aqui em duas metades iguais, vai sair exatamente na sua parte medial essa estrutura aqui. Então, a artéria cerebral posterior que está aqui, ó, ela vai para a parte posterior do nosso encéfalo, ó, tá? E vai irrigar a parte do telencéfalo, tá? Todo ele aqui, ó, pegando a parte do occipital e do temporal também, ó. Esse daí como sistema vertebral. Agora a gente vai para o sistema carotídeo. Como eu falei, tudo começa da artéria carótida, não é isso? Então, a carótida, relembrando, a carótida comum, vai para a carótida interna, essa daqui é a carótida interna, tá? Essa carótida interna aqui, ela vai ter um trajeto entrando exatamente no nosso crânio, subindo, ela vai ter, primeiro, a sua parte cervical, que é a parte do pescoço, tá? Já entrando nele. No osso temporal, nós temos uma estrutura, uma abertura, que nós chamamos de elemento descritivo da superfície óssea, vulgarmente chamado de acidentes anatômicos, chamada abertura externa do canal carótido. É onde vai estar adentrando essa artéria carótida interna aqui, exatamente para dentro do nosso crânio. Então, ela entra no nosso crânio através dessa abertura externa do canal carótido. Quando ela entra, ela vai passar por dentro de uma porção do osso temporal chamado petrosa.
Por isso ela recebe o nome aqui, ó, de parte petrosa. Ela fica bastante sinuosa aí. Nessa parte petrosa, ela vai sair em outra estrutura de elemento descritivo da superfície óssea do osso temporal, denominada de abertura interna do canal carótido. Então, ela entra pela abertura externa e ela sai pela abertura interna do canal carótido. Saindo do osso, na verdade, temporal e adentrando fielmente na parte do nosso crânio, especialmente da parte do encéfalo, tá? Ele vai ter uma parte sinuosa, onde no osso esfenoide, nós temos uma estrutura lá que nós chamamos de cela turca. Na lateral da cela turca, tá? Ela vai estar alojada essa artéria que está aqui, ó, de um lado e do outro. Essa parte nós vamos chamar de parte cavernosa. Essa parte que ela vai ficar alojada na lateral da cela turca. Saindo aí dessa cela turca, ela vai subir, ó. Ela vai ter um formato subindo, que nós vamos chamar de parte cerebral. Essa parte cerebral que está aqui, é essa que a gente visualiza aqui, ó. De um lado e do outro. Então, aqui eu tenho a artéria carótida interna na sua parte cerebral. Se vocês observarem, ó, eu tenho aqui o sistema vertebral, com o seu término aqui na artéria cerebral posterior, de um lado e do outro, e aqui eu já tenho o sistema carotídeo, que é a carótida interna de um lado e do outro, tá vendo? Para unir esse sistema, esses dois sistemas, eu tenho mais uma artéria aqui, ó, pequenininha, tá vendo que ela tá unindo a carótida interna à cerebral posterior, de um lado e do outro, ó. Essa daqui é a artéria comunicante posterior. Essa artéria comunicante posterior é que vai estar unindo os dois sistemas, o sistema vertebral com o sistema carotídeo, que a gente vai começar a falar agora dele, tá? E formando assim o que nós chamamos de círculo arterial. Falando da carótida interna, tá? Essa carótida interna, ela vai soltar suas colaterais, tá? Aqui ela como carótida interna. Em suas colaterais, a primeira que nós temos é a artéria oftálmica. Ela tá aqui e vai vir exatamente para irrigar o bulbo do olho, ó. É a primeira ramificação dela. É uma artéria pequena, mas bastante importante para essa região, tá? Outra que eu queria falar para vocês, também da oftálmica, como o terminal delas, nós temos aqui duas artérias e que elas vão se dirigir, passando, na verdade, pelo forame supraorbital. Aqui eu tenho a órbita e eu tenho os orifícios. Na verdade, eu tenho um orifício de um lado do outro da órbita. Esse orifício, quando ele tem exatamente um orifício fechadinho assim, eu vou chamar de forame supraorbital. Mas nem todos os crânios eles têm essa abertura. Ele tem, na verdade, ele pode ter também, não só fechadinho como um orifício assim, mas ele tem como se fosse só uma abertura, e o orifício ele fica meio que aberto. E quando ele está assim meio que aberto, nós chamamos de incisura supraorbital. Mas, independe de ser uma incisura ou um forame supraorbital, a função dela é de passar o que nós chamamos de feixe vasculo nervoso, que nada mais é, quando eu digo feixe vasculo nervoso, nós temos juntos ali uma artéria, uma veia e um nervo para irrigar, drenar e inervar aquela região, tá? Então, saindo, na verdade, desse forame, aqui na figura, ela demonstra, na verdade, que o forame está aqui, e a artéria que eu quero mostrar para vocês está passando exatamente aqui, ó. Então, essa artéria, ela vai se bifurcar exatamente na parte do frontal, do osso frontal, tá? Ela, medialmente aqui, ó, eu vou ter uma artéria chamada artéria supratroclear. E lateralmente eu tenho a artéria supraorbital. Essas duas artérias, elas têm em conjunto como função irrigar o couro cabeludo de toda essa região anterior que está aqui. Falando ainda da carótida interna, com os seus ramos terminais. Quem forma o ramo terminal da minha carótida interna? Então, nós temos aí dois ramos terminais dele, tá? Eu tenho a artéria cerebral anterior, irrigando toda a face supralateral, e tenho a artéria cerebral média, onde ela vai irrigar toda a face medial. Então, vamos lá
voltando para esse desenho aqui. Eu tenho a carota interna aqui, carota interna, direita e esquerda, tá? Como ramo terminal, eu tenho uma que vai para a parte medial, aqui, ó, que é a artéria cerebral média, e outra que vai saindo dela para a parte anterior, para a parte superolateral, ó. Uma direita e a outra esquerda, porque são duas artérias. Então, essas daqui, que estão para a parte anterior, é a artéria cerebral anterior. Uma direita e outra esquerda. Só como eu tenho na artéria cerebral anterior, uma direita e outra esquerda, e elas estão muito juntinhas aqui, ó, eu vou ter uma ramificação unindo as duas aqui, ó. Que é exatamente do mesmo jeito que eu tenho unindo a carótida aqui a cerebral posterior para formar um círculo arterial, eu vou ter também na parte da cerebral anterior, que é a artéria comunicante anterior. Então, eu tenho artéria comunicante anterior, artéria cerebral anterior, direita e esquerda. Eu tenho a artéria carótida interna, direita e esquerda. Eu tenho a artéria comunicante posterior, direita e esquerda. E eu tenho a artéria cerebral posterior, direita e esquerda. Aqui eu fecho na face inferior do meu encéfalo o que eu chamo de círculo arterial. E o que é o círculo arterial? Mais uma vez falando, só para fixar melhor, a união do sistema vertebral com o sistema carotídeo. Para quê? Para irrigar toda a parte do meu encéfalo. Eu tenho outra visão aqui de figura dessas duas artérias aqui, cerebral anterior e cerebral média. A cerebral anterior aqui, ó, indo para a parte supralateral, e a cerebral média, ó, vindo para a parte medial exatamente do encéfalo. Aqui já é a cerebral posterior, que já é o ramo terminal do meu sistema vertebral. Agora a gente vai começar um pouco da drenagem. Claro, eu não vou estar aqui falando de todas as veias que existem, que compõem, até porque não dá em uma pequena aula como essa, tá? Mas a gente vai falar, na verdade, das principais. Essas principais eu vou me deter só apenas nos seios, tá? O que são os seios? Na drenagem, nós temos, para cada artéria, como eu falei, nós temos duas veias, e os nomes, geralmente, se recebem os mesmos nomes das artérias, tá? Então, o que é a drenagem? Na verdade, é tirar do encéfalo e conduzir para o meu externo, tá? Então, para isso, eu vou ter um sistema que são formados por vários plexos relacionados às veias, tá? Então, essas veias menores, elas vão se juntando. Diferente das artérias, que começa de uma artéria bem calibrosa, que é a artéria aorta, e dela vão se ramificando, as veias fazem o contrário, elas são chamadas de tributárias. Parece rios. Eu tenho vários rios pequenos que se juntam e formam um maior, e assim vai. No caso das veias, elas são assim. Elas vão se juntando às menores veias para se transformar nas maiores. Se juntam às maiores, se formam nas maiores ainda. Até elas drenarem todo esse sangue para umas veias bem calibrosas que nós chamamos de seios, tá? Que nós chamamos de seios da dura mater. Então, vamos conhecer um pouquinho desses seios. Aqui, ó, tem uma figura demonstrando, na verdade, alguns seios desse, ó. Então, dentro do crânio, onde a gente visualiza aqui, ó, eu tenho alguns seios desses, ó. Eu tenho um seio aqui, eu tenho um seio representando aqui, na lateral deles. Aqui eu tenho um conjunto de veias juntinhas que nós chamamos de plexos. Nessa parte aqui, externa, nós já temos veias mesmo. Lembra da artéria facial? Aqui, ó, ela não vai de uma forma ascendente na nossa face. Aqui eu tenho a veia facial voltando, ó, drenando para ela, tá? Mas onde é que ela vai drenar? Ela vai drenar e chegar numa veia bem calibrosa do pescoço, enquanto a artéria calibrosa do pescoço é a artéria carótida comum, a veia nós temos, como eu falei, para cada artéria duas veias, então a veia nós temos duas aqui, ó. Nós temos a que nós chamamos de jugular. Nós temos a jugular interna e a jugular externa. Para que elas servem? A jugular externa, ela vai drenar toda essa parte que a carótida externa levou para a nossa cabeça, tá? E a jugular interna, ela vai drenar tudo que vem da parte do encéfalo. Então, o objetivo desses seios é trazer o sangue, todo ele, para essa jugular que está aqui, que é a jugular interna.
Então, vamos lá conhecer. Aqui eu tenho uma figura de um crânio, tá? De um cadáver, onde eu tenho aqui a representação das meninges, tá? Essa daqui em especial é a aracnoide, tá? Nós temos 3 meninges envolvendo o nosso encéfalo, que nós vamos comentar quando a gente estiver vendo a aula de sistema nervoso. Então, essa daqui é uma das meninges, que nós temos, na verdade, 2 aqui, que é a dura mater, mais externa e interna, que é essa que vocês estão visualizando aqui, é a aracnoide mater, tá? Porque a pia mater, ela tá inserida no encéfalo mesmo, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês os seios. Observem que nessas, tem aberturas exatamente nessas meninges, tá vendo, ó? Aberturas que fossem, como se fosse, na verdade, uma veia ou uma estrutura arredondada passando exatamente nela, tá vendo? Essas estruturas são os nossos seios, tá? Então, no osso occipital, tem um elemento descritivo da superfície óssea, na parte interna deles, que nós chamamos de protuberância occipital interna. É nessa protuberância occipital interna onde todos esses seios, a maioria deles, vamos dizer assim, vão drenar o sangue para essa região, tá? Então, vamos lá. Primeiro que nós vamos drenar, passando desde o frontal, desde a crista frontal, circulando todo, passando pelo parietal, indo pelo osso occipital até a protuberância occipital interna, falando assim em relação aos elementos descritivos da superfície óssea, tá? Nós temos os seios, tá? E as meninges, observe que ela tá envolvendo todo o nosso crânio, ó, tá? Na parte interna. Então, nós temos o primeiro seio aí, que é o seio sagital superior. Quem estudou os acidentes anatômicos ou elementos descritivos da superfície óssea, vocês puderam observar que são nessas estruturas que estão aí, nós temos umas depressões rasas, que nós chamamos de sulco do seio sagital superior. E para que é esse sulco do seio sagital superior? Aí está a representação dele, ó. É para alojar esse seio sagital superior, que nada mais é do que uma veia bem calibrosa que está exatamente drenando o sangue que vem da parte do encéfalo, conduzindo até ele para poder chegar até o meio externo, tá? Então, aí é o seio sagital superior, de uma ponta à outra. Outro seio que nós temos é o seio sagital inferior. Esse daí não se tem em acidentes anatômicos. Por quê? Porque ele está relacionado ou está inserido só na meninge, tá? Então, ele vai de uma ponta a outra, circulando todo ele, ó, na meninge. Só que o seio sagital inferior, ele não consegue chegar até o osso occipital, certo? Sendo assim, ele vai gerar aqui um outro seio, que é o seio reto. Desse seio reto, o sangue vem, ó, do seio sagital superior, do seio sagital inferior, joga para o seio reto, e daí eles conduzem, na verdade, para um outro seio, para uma outra estrutura, que é a confluência dos seios. Mas antes da confluência do seio, pessoal, tem um outro seio aqui embaixo, ó. No occipital também tem uma depressão chamada de sulco do seio occipital, que é exatamente o seio occipital que também está drenando para essa confluência, certo? Essa confluência do seio, que é onde eu falei que fica uma dilatação maior, tá? Onde fica exatamente recebendo o sangue desses seios. A função deles é conduzir esse sangue para o último seio, que é o chamado de seio sigmoide. Esse seio sigmoide é ele que vai conduzir exatamente o sangue para a veia jugular interna, tá? Aqui na lateral, no osso occipital, tem um acidente anatômico chamado de seio transverso, ou melhor, sulco do seio transverso, de um lado direito e do lado esquerdo. Por quê? Porque ali vai estar alojando exatamente o seio transverso, tá? Então, todos esses seios, mais uma vez, conduzindo para a confluência, onde essa confluência ela tem que, através de outros seios, conduzir para o seio sigmoide. E do seio sigmoide, levar até a veia jugular interna. Aqui nós temos a representação da base do crânio, onde nós temos seios também aqui. Olha aqui o osso occipital, nessa parte posterior, tá? Eu tenho aqui a protuberância occipital interna, onde eu tenho a confluência do seio aqui, a união deles, tá? Eu tenho aqui o seio transverso, do lado direito e do lado esquerdo.
um pedacinho aqui do seio sagital superior, um pedaço aqui, ele todo, na verdade, do seio occipital, tá? O que a gente não consegue visualizar é o seio reto e o seio sagital inferior, tá? Aqui nós vamos conhecer outros seios, tá? Quais são eles? O primeiro que nós vamos conhecer é o seio cavernoso. Ó, aqui no osso occipital, desculpa, esfenoide, tá? Eu tenho uma célula turca. Essa célula turca, na lateral dela, de um lado e do outro aqui da célula turca, essa célula turca de importante, bem aqui alojada, eu vou ter a glândula hipófise, tá? Mas de um lado e do outro, ela tem uma depressão. Essa depressão é o sulco carotídeo. Esse sulco carotídeo é que vai alojar a artéria carótida interna, de um lado e do outro, onde é aí onde ela vai ficar alojada, que é a sua parte cavernosa, tá? Em relação a veias, aqui nós temos o seio cavernoso, é onde vai fazer exatamente a drenagem aí, tá? Unindo esse seio cavernoso de um lado e do outro na célula turca, eu tenho o seio intercavernosos, tá? De um lado e do outro aqui. Outro seio que nós temos é o seio esfenoparietal. Ele pega aqui, ó, a asa menor do esfenoide e segue em direção ao parietal, de um lado e do outro também. Petroso superior, o seio petroso superior. Essa região do osso temporal é a porção petrosa. Na porção petrosa, eles vão ter dois seios. Esse, que é o seio petroso superior, e o outro, que é o seio petroso inferior, tá? O objetivo deles, como eu falei, conduzir para o seio sigmoide e aqui, ó, de um lado e do outro, aqui, ó, é a abertura exatamente que vai conduzir todos esses seios que eu comentei desde o início para a veia jugular. A veia jugular, na verdade, a continuação dela é aqui, ó, de um lado e do outro, tá? E aqui, no forame magno, eu tenho estruturas venosas também, que nós chamamos de plexo basilar. Essa aula foi produzida, elaborada, na verdade, pelos nichos de anatomia, claro, com a minha organização, participação, tá? E eu espero que tenham gostado, espero que fiquem ligados, porque a gente vai estar fazendo mais aulas aqui, o próximo, provavelmente, eu vou estar bem engajada em relação ao sistema nervoso, para poder fazer uma união melhor em relação à vascularização. Sigam os Ninjas Anatomia, tanto no Instagram, como também no YouTube agora.